Crentes e descrentes do nosso canal, mais um vídeo, nosso segundo vídeo da série sobre batismo com o Espírito Santo. Hoje nós vamos analisar um pouco sobre os itens ou os elementos que compõem o batismo com o Espírito Santo. Já de início vamos a um daqueles textos, daqueles 4 textos dos evangelhos que abordam sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu quero que vocês acompanhem, vai aparecer para vocês aí na tela. Um texto do Evangelho segundo Marcos, logo no capítulo 1, o versículo 8. Eu estou com aquela mesma Bíblia do vídeo passado, que é a Bíblia grego interlinear, que é o grego e o português, o Novo Testamento. Na minha Bíblia, ela é um pouco diferente, até porque o foco é a tradução literal, mas eu vou colocar um texto que fica um pouco mais fácil o entendimento para vocês aí na tela. Vamos primeiro ao texto em português. O texto em português está escrito da seguinte forma: Eu batizo-vos com água, ele, porém, irá batizar-vos com Espírito Santo. Esse é o texto em português. Agora observem o texto em grego que vai aparecer para vocês aí na tela. O texto em grego diz assim: Ego men ebatissa rimas en ridate autos de baptisei rimas en pneumati ario. O que significa isso? Eu vou destacar o trecho principal desse texto em grego, que é o en pneumati agio. Esse en pneumati agio é com Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. O que tem de importante para nós nesse vídeo de hoje? Hoje eu quero falar sobre 4 itens que compõem o batismo com o Espírito Santo. Na vídeo passado nós falamos um pouco sobre quais assuntos nós vamos abordar ao longo dessa série de vídeos, e hoje eu vou entrar um pouco nesses 4 elementos ou 4 itens que sempre estarão presentes de acordo com as 4 passagens dos evangelhos. Tem essa passagem em Marcos, nós lemos na vídeo anterior a passagem de João e a passagem de Lucas, e ainda tem uma passagem em Mateus também, mas que nós não vamos abordar, mas eu vou deixar para vocês aqui do lado a referência bíblica dessa passagem em Mateus. É o texto praticamente igual nos 4 evangelhos. O meu destaque fica para o termo en pneumati. En pneumati, esse en, essa preposição que significa em mesmo, ou que significa com, ou no, muitas vezes pode ser traduzida também como no. A maioria das Bíblias no português preferiram traduzir esse en pneumati, pneumati ali é espírito, como com espírito. E agio é santo, então com Espírito Santo, ao invés de em Espírito Santo. Se traduzisse em Espírito Santo, também não estaria errado. Mas fica estranho, justamente por causa do que nós vamos entender dentro desse vídeo de hoje. Quando eu falo sobre esses 4 itens, aí eu vou separar esses 4 itens em o sujeito. Então o batismo com o Espírito Santo vai ter um sujeito. No caso, o sujeito do batismo com o Espírito Santo é o batizador. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo e não o Espírito Santo. E muitas igrejas falam assim: o Espírito Santo vai batizar vocês. Como que ele vai batizar em ele mesmo? Não faz sentido, isso é meio confuso. Mas como as pessoas elas nem param para observar o que está no texto bíblico, há muitas pessoas falando que o Espírito Santo vai batizar as pessoas com o Espírito Santo. Sendo que o Espírito Santo ele é o elemento que é usado para batizar as pessoas. Então nós temos o sujeito, que é Cristo, que é o batizador. Nós temos o objeto, que é quem vai receber esse batismo, que no caso são os cristãos. E nós temos o elemento, que é o próprio Espírito Santo, que é com o que ou em o que as pessoas serão batizadas. Então as pessoas elas serão batizadas com o Espírito Santo, ou na visão de muitas, no Espírito Santo. Ambas abordagens estão corretas, mas a maioria das vezes a tradução ela é feita batismo com o Espírito Santo e não batismo no ou não batismo em Espírito Santo. Mas porque o Espírito fica como se fosse o instrumento ao qual Jesus usa para batizar as pessoas que creem, os cristãos. E, não menos importante, nós temos o propósito. Então nós temos o sujeito, o objeto, que serão as pessoas, o sujeito será Cristo, o elemento, que é o próprio Espírito Santo, e por último o propósito. Para que serve o batismo com o Espírito Santo? Da mesma forma que o batismo nas águas ele tem um propósito, qual o propósito do batismo nas águas? Fazendo uma analogia.
O sujeito do batismo nas águas vai ser quem vai batizar. Falando do Novo Testamento, o batismo de João. João Batista era o sujeito, o objeto eram aquelas pessoas que chegavam até ele para serem batizadas. O elemento era a água e o propósito era a remissão de pecados. Ele batizava para que as pessoas elas tivessem os seus pecados remidos. O batismo nas águas de João tem um objetivo diferente do batismo nas águas de Jesus. Depois nós vamos ter uma série de vídeos para falar um pouco sobre conversão e eu vou abordar um pouco isso. Mas a princípio nós precisamos entender que existem esses 4 itens. O sujeito, que é o batizador, o objeto, que é quem recebe o batismo, o elemento, que é o próprio Espírito Santo, o instrumento que é utilizado por Cristo para nos batizar os cristãos, e o propósito. Qual o propósito do Espírito Santo? Aí, para fechar nosso vídeo de hoje, eu quero que vocês acompanhem comigo. Vai aparecer o texto vai aparecer em português, que é para entender qual o propósito do batismo com o Espírito Santo, que já é um gancho para a nossa próxima vídeo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Aparece para vocês aí na tela. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Eu vou ler na minha Bíblia em grego, mas eu vou ler o texto literal no português. Eu quero destacar apenas um trecho. Esse trecho vai fechar a nossa vídeo de hoje e vai servir como amparo para o nosso próximo vídeo, que vai ser muito legal o próximo vídeo. Está escrito assim: mas vós recebereis poder ao descer o Santo Espírito sobre vós, e sereis para mim testemunhas em Jerusalém, como também em toda a Judéia e Samaria e até os extremos ou a extremidade da terra. Aqui é uma tradução literal, está um pouco diferente da tradução que está aí para vocês. Qual é então o propósito, a finalidade do Espírito Santo? É capacitar o cristão para que ele venha ser testemunha de Cristo. No início, quando começou a igreja, na Judéia, em Samaria, e hoje nós estamos sendo testemunha de Cristo até os confins da terra. Então, o que tem de importante para essa nossa vídeo de hoje? Guardar quais são os elementos que compõem, que fazem parte do batismo com o Espírito Santo, que é o sujeito que vai ser chamado de batizador, que é o Senhor Jesus, que é o objeto, que somos nós os cristãos, o elemento, que é o instrumento que Jesus usa para batizar, que é o Espírito Santo, e o propósito. O propósito do batismo com o Espírito Santo é nos tornar testemunhas de Cristo, para levarmos o Evangelho até as extremidades, até os confins da terra. Não é você ter uma experiência, entrar em êxtase, uma experiência aí, bem diferente, de rodar, de falar coisas que ninguém entende, mas é ser testemunha de Cristo. E no próximo vídeo, você que não se inscreveu, se inscreve aí no canal, compartilhe o vídeo, como dizem, ative o sininho, porque nós vamos falar sobre a famosa passagem de Atos 2, que aborda especificamente a descida do Espírito Santo. Eu vou fazer uma abordagem que nós chamamos de exegese. Eu vou fazer uma exegese que é extrair o significado dos versículos 1, 2 e 3 lá de Atos 2. Então aguardo vocês na nossa próxima vídeo.